Teve que surgir um outsider da política para conseguir interpretar aquilo que os americanos queriam ouvir? Sim, e essa questão de ser outsider foi aqui, quanto a mim, relevante. A verdade é que ele veio apresentar-se exatamente como o símbolo de alguém que contestava o sistema. E ainda por cima encontrou pela sua frente uma adversária que representava exatamente o que era o sistema. Como há pouco se dizia, ela já tem décadas de presença na política, desde os anos 80, que ela, de forma mais direta ou indireta, pertencia ao sistema que domina a política americana. Sistema esse que, em primeiro lugar, tem dado fracas prestações, e a crise financeira afetou tanta gente que não se esqueceu ainda das marcas deixadas, e mesmo que a economia esteja agora a recuperar, e a recuperar até a um ritmo razoável, a verdade é que as pessoas olham para o lado e veem muitos dos seus postos de trabalho desaparecidos, veem muitas das fábricas que estavam habituadas a ver em prosperidade quase em falência, e isso é um sinal que acaba por provocar uma insatisfação que depois conduz ao voto naqueles que rejeitam todo esse sistema. Mesmo que a rejeição seja depois com promessas absolutamente fantasiosas, sem nenhum grau de sustentação. Não era por acaso que ele constantemente nos seus discursos repetia a expressão "believe me", acreditem em mim. É uma questão de fé. Ele nem sequer dizia eu vou destruir o Obamacare e tenho aqui um plano ao lado. O plano é bom. Como é que é? Acreditem em mim, ele é bom. Vocês vão ver quando eu lá chegar como isto funciona. E as pessoas iam acreditando exatamente porque ele era o oposto desse mesmo sistema. É preciso aqui recordar que uma parte do eleitorado que votou em Obama votou agora em Trump. Ou seja, nós não podemos achar que estes tipos, os Estados Unidos deve ser constituído por gajos sem um mínimo de neurónios na cabeça. Não, são exatamente as mesmas pessoas que nós se calhar elogiámos ou respeitámos por terem votado em Obama, que agora votaram em Trump. Agora, explicação para isto. Em relação às sondagens, eu acho que a explicação, o Manuel já há pouco lhe tocou, eu acho que as pessoas muitas vezes não respondiam ou muitas vezes respondiam de forma errada. Ou envergonhadas perante aquilo que era a tal opinião pública que os média tradicionais colocavam como sendo contra Trump. A teoria da espiral do silêncio, que tu também estudaste, diz exatamente isso. Quem está em minoria tende a calar-se e, portanto, quando olhavam para aquilo que os médias transmitiam, as pessoas retraíam-se na sua declaração de apoio a Trump. Mas depois há um outro aspecto, que é nós estamos constantemente a dizer que o mundo está a mudar e muito rapidamente. Se o mundo está a mudar muito rapidamente, também as pessoas mudam, e as pessoas que votaram em Obama votam depois, 4 anos a seguir, muito rapidamente num candidato que é o oposto de Obama. E há aqui um fator, e era aí que eu também queria tocar, que é fundamental, que é a questão das redes sociais. As redes sociais estão a criar uma horde de críticos beligerantes, de os que chamam os trolls, não é? São arruaceiros, que vão ganhando uma prática e uma consistência de crítica em relação a tudo. E essas redes sociais são hoje, sobretudo em países como os Estados Unidos, absolutamente hegemónicas do ponto de vista da construção de uma opinião pública que até há alguns anos se criava à volta dos jornais de referência, mas que agora se criam à volta de grupos de discussão, onde quem for mais arruaceiro tem maior visibilidade e maior simpatia. E isso acaba depois por influenciar a maneira como as pessoas se comportam do ponto de vista político. E, portanto, habituem-se, como dizia um político português, tudo isto mudou, e tudo isto mudou de forma absolutamente irremediável, não para os Estados Unidos. Eu acho que, apesar de tudo, a democracia americana tem um sistema de freios e de travões, de compensações relativamente eficaz. Mas nem o facto do Senado e a Câmara dos Representantes serem republicanos... Vítor Gonçalves há bocado explicava isso, que a verdade é que o Congresso, que é sobretudo quem mais controla, tem um domínio republicano, mas são de republicanos que, em primeiro lugar, dificilmente vão estar do lado de Trump e que depois, cujo eleitorado os vai puxar para uma razoabilidade que, se Trump não quiser respeitar, provavelmente lhe trará maus resultados. Mas eu acho que Donald Trump vai, até porque o programa dele é tão genérico que ele pode fazer ali tudo, ele vai aceitar a realpolitik, isto é, ele vai muito rapidamente começar a fazer, como já começou hoje, alguma moderação em relação a esse discurso. Agora, não podemos esquecer que é a democracia representativa que aqui está em colapso. E este é o sinal evidente de que esta democracia representativa está em últimas exibições e são eleições como esta que vão contribuir de forma decisiva para que as pessoas pensem 2 vezes sobre se eleger alguém para tomar decisões por eles
ainda é a melhor das soluções. E eu estarei na linha da frente no combate a essa democracia representativa. Eu concordo com essa parte do populismo. Esta parte do populismo é aquela que mais me preocupa nesta eleição. Porque, na verdade, explicar este resultado é muito difícil. São muitas variáveis e tentarmos reduzi-las a meia dúzia, uma dúzia, é sempre redutor e simplista. Agora, não tenho a menor dúvida de que na base deste resultado estão fenómenos, e vocês fizeram a comparação muito bem, que nós vimos nos anos 30 na Alemanha nazi, ou seja, um país que tinha acabado de sair de uma derrota na Primeira Guerra Mundial, cuja economia não se desenvolvia, as pessoas sentiam-se atrofiadas, e apareceu um caudilho que lhes disse: venham por aqui, venham atrás de mim, confiem em mim que nós vamos conquistar o mundo. O Donald Trump, obviamente, que não tem este discurso nacional-socialista, mas tem um discurso que é muito próximo, que é esse discurso de dizer assim: agora vamos pensar em nós. Muito bem, há o dinheiro, os bilhões de dólares para as questões ecológicas. Não, vamos começar a construir pontes e estradas. O dinheiro que está a ser canalizado para os mísseis para proteger europeus. Não, eles agora vão ter que nos pagar para nós lá termos os mísseis. As razões de fundo são económicas? Também em parte. Isto é, como eu há pouco dizia, eu acho que a crise financeira de 2008 deixou marcas muito profundas na sociedade americana. As pessoas perderam claramente qualidade de vida, que não recuperaram, em alguns casos de todo, noutros casos recuperaram apenas parcialmente, mas sobretudo, e nesses mais protegidos, que são também aqueles, do ponto de vista cultural e académico, menos qualificados, que foi uma parte importante do eleitorado, e são esses que nesta nova economia são os mais desprotegidos, olham para alguém que lhes diz: você não vai ficar esquecido, como alguém então, que finalmente nos pode proteger. Significa que temos que nos preparar para assistir a acontecimentos semelhantes na Europa? Sim, sem dúvida. As eleições na Holanda vão mostrar isso. As eleições em França, onde Marine Le Pen está com sondagens muito favoráveis, vai acontecer alguma coisa de semelhante. Não tenhamos dúvidas, porque estes aspectos que eu estava aqui a mencionar não são exclusivos dos Estados Unidos. A crise financeira não aconteceu só lá. As redes sociais de que eu mencionava não existem só nos Estados Unidos. Todos estes fenómenos estão aí. Agora, tal como noutros momentos da história, os Estados Unidos estiveram à frente de outros países e nós seguimos-lhes as pegadas, para o bem e para o mal, alguns anos depois. E, portanto, preparemos-nos para esta realidade, e quanto melhor preparados nós estivermos para ela, e quando eu digo nós, estou a falar dos inforricos, porque há aqui um outro aspecto que e que tem a ver com as tais redes sociais. Há aqui aquilo que os teóricos chamam de digital divide, uma separação entre os inforricos e os infopobres. Os inforricos estão aqui nesta mesa e provavelmente muitos dos que estão agora a ouvir interessados em pensar criticamente nestes fenómenos. Mas depois há uma larga maioria dos chamados infopobres, que são pessoas que não têm uma capacidade de reflexão crítica, nem a querem ter, que olham e que favorecem um sistema mediático que é cada vez mais agregador de posições facciosas. Veja-se nos Estados Unidos, a Fox News é vista pelo eleitorado que gosta dos republicanos. A MSNBC é vista pelo eleitorado que gosta dos democratas. E um democrata não vê a Fox News, ou quando vê é para ir lá dizer mal, e um republicano não vê a MSNBC. E este é o tipo de sistema mediático que, de alguma maneira, vem em consequência dessa tal pulverização comunicacional que as redes sociais estão a introduzir, que vão dando capacidade de expressão a posições que nós achamos absolutamente insustentáveis. Estamos aqui todos perplexos. Como é que se vota em alguém que faz pouco dos deficientes, que diz coisas inenarráveis de minorias? Mas, na verdade, eles representam muito daquilo que nós, quando chegamos às redes sociais, vemos de forma ainda mais elaborada em milhares e milhares de utilizadores. Ricardo, e a Europa, o que é que tem a aprender com isto e, sobretudo, de que forma é que pode responder? Porque temos, como lembravas aí, desafios muito importantes pela frente. Pois, vai ter que saber lidar com ele, saber lidar com um político que vai ser muitas vezes exagerado, que vai puxar pelo sentimento das pessoas, que vai ser muito protecionista, que vai começar a cortar alianças, sobretudo com países que não queiram alinhar de forma cega com as posições que os Estados Unidos têm, e com um presidente que sabe que está, sobretudo, com câmaras na sua frente, com redes sociais a serem alimentadas por reações aos seus gestos, e que vai querer manter níveis de popularidade sempre muito elevados.
faça ele o que fizer para conseguir isso. Ora, do outro lado, do lado dos interlocutores diplomáticos, isso não é fácil. Como é que depois se lida? Não se pode hostilizar um presidente como este, ainda por cima um presidente que tem um botão com possibilidade de acionar armas nucleares. E hoje ouvíamos a própria União Europeia a responder ali a duas vozes muito desorientada, não é? Uns mais firmes, outros... Mas isso já estamos habituados. A Europa não tem uma estratégia, a Europa não tem líderes, a Europa não tem um projeto. E isso esse desconchavo vai ser outra das dificuldades no relacionamento com os Estados Unidos. Era muito célebre aquela frase de Kissinger que dizia que nunca sabia para quem é que devia telefonar quando queria falar para a Europa. Ora, isso é agora ainda mais preocupante, isto é, o facto de Donald Trump não ter um interlocutor, ainda por cima um interlocutor que o olhe nos olhos. E ele dá muita atenção, até porque ele, como empresário, sabe o importante que isto é. Ele lá num dos comícios dizia que ia começar a taxar 25% por todos os produtos que quisessem ser vendidos nos Estados Unidos. E ele depois dizia assim numa voz de falsete, mas eu não vou dizer, eu vou taxar-vos a 25%. Ele dizia assim, eu vou taxar-vos a 25%. E a maneira como ele fala e a maneira como ele se apresenta perante os seus interlocutores é muito importante. Se ele não tiver do outro lado alguém que o olhe nos olhos e com a mesma voz forte e seja capaz de fazer frente, isso pode criar problemas muito complexos. Já não estou apenas a falar da área militar, esperemos que essa não seja um dos problemas, mas nada nos diz que não venha a ser. Estava a falar do ponto de vista até comercial também, este protecionismo que os Estados Unidos querem agora colocar, que eu acho que nunca vai ser desenvolvido da maneira que ele o defendeu. Há já economistas que vieram dizer que é impossível agora deportar todos aqueles imigrantes ilegais que estão lá, porque o mercado de trabalho americano ficaria imediatamente em colapso. Ele não pode fazer isso. Isto serve muito bem na campanha eleitoral, onde as pessoas têm medo de perder o seu posto de trabalho, e isso explica porque é que, por exemplo, muitos dos hispânicos votaram nele, porque são os hispânicos que têm a sua situação regularizada e que ficam contentes por saberem que o seu primo do México não vai ocupar o posto de trabalho dele. E, portanto, esse eleitorado que tem vergonha de dizer isso quando lhe perguntam numa sondagem, nunca diria, não, eu vou votar em Trump, mas então você é latino, ele está aí a dizer mal de si, você vai votar nele. Mas pensava duas vezes, assim, não, ele está a proteger o meu posto de trabalho, o meu primo do México é que já não veio para cá, mas eu vim a tempo. E tudo isso vai ser extremamente difícil como interlocutor nestas manobras diplomáticas que a Europa, por exemplo, vai ter que estabelecer.